Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 38, que diz: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Bom, queridos, aqui aparece uma figura que não havia aparecido ainda em todo o Evangelho de João. Veja que estamos no capítulo 19, né, no antepenúltimo capítulo, e esse personagem não havia aparecido até então. José de Arimateia. Como o texto diz, ele era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, ou seja, era em escondido. É claro que os discípulos geralmente devem se mostrar publicamente discípulos daquele mestre, ou seja, dizer o que professam, não ter vergonha daquilo que creem. Mas, como o texto diz, José de Arimateia, por medo dos judeus, não expunha a público essa fé dele, como diz lá em João capítulo 12, onde diz que muitos dos chefes também creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, isso é problemático, né? Ele ainda não havia tomado ainda toda a consciência, toda a decisão de se expor em relação a Jesus. Então, ele se mantinha em secreto, porque, entre vários motivos, porque ele era um dos conselheiros, um dos pertencentes ao concílio, né, o Santo Sinédrio, que era o concílio máximo da religião judaica, ele não queria ser expulso desse supremo concílio. Bom, apesar dele ter se escondido durante o discipulado de Jesus, ou seja, durante perigos menores, quando Jesus nem estava sendo preso nem morto, ele acabou se expondo justamente no momento mais perigoso. Então ele foi extremamente corajoso nesse perigo letal, onde todos os discípulos haviam fugido. José de Arimateia se expôs. E veja, queridos, esse é mais um motivo para nós não julgarmos pessoas. Porque a atitude, sim, você pode dizer que estava equivocada, que é de José de Arimateia, de se esconder. Mas você não pode julgar as pessoas, porque muitas vezes uma pessoa que está tendo uma atitude equivocada, no dia seguinte pode se tornar um grande exemplo oposto daquilo que antes ela estava errando. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aquele que às vezes você acha que é uma pessoa perdida, uma pessoa problemática, amanhã pode se tornar uma pessoa 10 vezes mais bondosa e amorosa do que nós mesmos. Então a atitude dele era ruim, mas ele deu a volta por cima e se tornou um personagem eternizado nas escrituras, né? Isso mostra também que Deus usa, quando Deus tem algo para fazer, ele usa quem quer que seja, desde que essa pessoa esteja disposta naquele momento. Algumas informações não são dadas nos outros evangelhos a respeito de José de Arimateia. Por exemplo, no evangelho de Mateus diz que ele era um homem muito rico. No Evangelho de Marcos nos diz que ele era um honrado membro do Sinédrio. E o Evangelho de Lucas nos acrescenta que ele era um homem bom e justo e que não tinha concordado nem com o conselho, nem com a decisão do Sinédrio, nem com os atos que eles praticaram em relação a Jesus. Então veja que ele foi uma voz de oposição lá no Sinédrio. Eu não sei se ou se opôs ou simplesmente se manteve em silêncio, né? O que importa aqui é que quando os discípulos mais próximos de Jesus abandonaram Jesus, José de Arimateia se mostrou e se expôs. Então veja só, esse ato, que sem dúvida alguma o colocaria em grande risco, porque ele estava se expondo diante, inclusive, do governador romano que havia acabado de condenar Jesus à morte. Então ele se expôs aqui sob o risco de morte, e morte imediata, né? No mínimo prisão e talvez até de morte.
E esse fato que ocorrido é importante para novamente atestar que Jesus realmente havia sido morto, havia sido executado na cruz, estava totalmente sem vida. Porque no Evangelho de Lucas nos diz, por exemplo, que Pilatos quis saber do centurião romano se realmente já estava morto Jesus, e o centurião romano confirma o falecimento, e aí Pilatos então dá a ordem de entregar o corpo a José de Arimateia. Então há uma confirmação de um centurião romano, um homem de extrema experiência nessas questões de morte, ele é chefe de 100 soldados romanos, acostumado na guerra, acostumado com morte, com crucificação, etc. Então, a morte de Jesus foi atestada por um centurião romano, e isso ainda diante de um governador romano, né? Mostrando, claro, que, porque se um centurião romano falhasse em alguma afirmação para o governador, a pena, claro, era morte. Então, Jesus realmente havia falecido. Tudo isso eu comento porque muitos questionam o fato da ressurreição de Jesus, né? Diz que ele talvez tivesse simplesmente desmaiado ou entrado em coma, etc., mas depois se recuperou. Mas não tinha a menor condição, como já temos explicado em outros áudios, principalmente com a lança que atravessou o coração de Jesus, né? Outro detalhe importante aqui é que o ato de José de Arimateia foi muito significativo, porque caso ele não tivesse pego o corpo para sepultá-lo, provavelmente os inimigos de Jesus, né, os fariseus, os líderes do Sinédrio, pediriam o corpo para jogá-lo no Gerena. O Gerena é o lixão que havia ao redor de Jerusalém, onde se queimava o lixo, queimava os restos dos sacrifícios do templo. Então havia ali fogo queimando dia e noite, e os corpos dos indigentes, pessoas sem importância ou criminosos, eram jogados ali. E esse seria provavelmente o destino do corpo de Jesus, caso José de Arimateia não tivesse intervido. Então isso também foi importante, claro, a ação de Deus usando José de Arimateia para possibilitar a ressurreição de Jesus, para que não houvesse, né, mais essa ação contra Jesus. Então veja só, surgindo aqui do nada um personagem. Muitas vezes Deus faz assim, que a gente não sabe como resolver uma situação, seja com nós mesmos, seja com um parente, um amigo, talvez que esteja muito distante ou em outro país. E a gente quer levar alguma mensagem de conforto, até tenta, e é importante fazermos o possível, mas às vezes nós não temos condições de estar presentes ou ajudar em uma determinada situação, mas a nossa oração levanta pessoas. Muitas vezes Deus levanta do nada uma pessoa completamente desconhecida, um José de Arimateia, que entra em cena e resgata algo das mãos dos mais vis e cruéis pessoas. Então veja como Deus, que às vezes a gente coloca limites em Deus e Deus não tem limites. Ele pode usar pessoas, ele pode não usar pessoas, pode ele fazer de ele mesmo. Então, que a gente saiba que Deus, quando tem algo para realizar, ele realiza. E que bom se nós pudermos ser um instrumento disso, né? Que você seja um José de Arimateia que, surgindo uma oportunidade, surgindo uma ocasião, não hesite de fazer o bem. Vá lá, mesmo se você nunca tiver feito algo para alguém, seja um José de Arimateia, deixe a sua luz brilhar. Seja um instrumento de Deus para boas ações na vida de alguém. Leve uma palavra de conforto, leve um conselho de sabedoria, leve um abraço, leve a sua companhia, a sua amizade, né, ou a sua ajuda financeira, ou de alguma outra maneira, mas seja um José de Arimateia. Muitas vezes desperte do sono, desperte de estar escondido e leve um conforto de Deus, um bálsamo de Deus para alguém que esteja em dor, que esteja em perigo, que esteja em dificuldade. Deus está esperando e Ele pode te usar e quer te usar. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.